A lei e vontade de Deus, né? Aqui a questão é... Para o judaísmo, a vontade de Deus é a lei, está expressa na lei. Quem quer saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de nós, está na lei. Então a segunda unidade da teologia do Novo Testamento é a pergunta pela vontade de Deus. Okay? Para o judaísmo, essa pergunta está clara. A vontade de Deus está expressa na lei, na Escritura, sobretudo no Pentateuco, que então é a Torá. Só que o judaísmo tem uma compreensão da Torá que é um pouquinho mais ampla. Existem, na verdade, duas formas de Torá. Tem a Torá escrita, que então chegou foi passada adiante através da via escrita, mas existe também a Torá oral, que o Novo Testamento chama de a tradição dos anciãos. O que é a tradição oral? Tradição oral é uma tradição criada sobretudo pelos escribas, que são os especialistas na lei, que procuram esmiuçar a legislação. Por exemplo, tem o mandamento: guardarás o dia de descanso, guardarás o sábado. Isso está escrito. Mas aí vem a pergunta: mas o que significa guardar o sábado? Como é que a gente guarda o sábado? Não trabalhando. Mas o que é trabalho no sábado? Aí então a tradição oral criou 39 atividades que são consideradas trabalho. Está vendo? Isso é a tradição oral, né? É uma tentativa de esmiuçar, detalhar a lei escrita. Os rabinos chamam de como se fosse um muro em torno do mandamento, para que se tenha certeza de que realmente aquele mandamento está sendo cumprido, né? Então a primeira coisa que Jesus faz é diferenciar as coisas. Ele diz, olha, ele reafirma a Torá como vontade de Deus, vale o que está escrito. Quase daria para dizer, Jesus reafirma o sola scriptura, aquilo que está escrito é que vale. Toda aquela parte da tradição dos anciãos, que é a tradição oral, ele descarta, né? Há um texto lá em Marcos 7, em que ele diz assim, olha, a tradição oral, a tradição dos anciãos, chamada assim lá em Marcos 7, é tradição humana criada para fugir da responsabilidade do texto escrito. Então ele dá lá um exemplo. Existe lá uma prática no judaísmo que é o korban. Alguém pode dedicar um bem, uma propriedade, para o templo, uma promessa, um voto para o templo, mas ele não entrega efetivamente o seu bem para o templo, mas está prometido para o templo, está prometido para o templo. Aí está lá o pai, está lá a sua mãe, está precisando de ajuda, e o filho diz, mas eu não posso te ajudar, porque o meu bem está dedicado para o templo, né? É o exemplo que Jesus usa. Então Jesus diz, olha, está vendo? Na verdade, vocês estão fugindo da responsabilidade do quarto mandamento, né? Vocês criaram aí tradições humanas que, na verdade, está fugindo da responsabilidade dos mandamentos de Deus. Então, a primeira coisa, ele diferencia a tradição escrita e a tradição oral. Tradição oral, ele descarta como tradição humana. Agora, em relação à tradição escrita, aí temos que diferenciar diferentes matizes, né? Em primeiro lugar, ele reafirma certa tradição escrita. Por exemplo, o mandamento do Decálogo, ele reafirma. Isso continua valendo, né? O Decálogo, ele continua afirmando, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não identifica a vontade de Deus com a letra da lei. Aí eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento tem lá o mandamento que permite o divórcio. Deuteronômio 26 permite o divórcio, né? Qualquer pessoa, por qualquer motivo, na verdade, o homem, né, podia tomar a iniciativa de despedir a sua mulher e requerer o divórcio, né? Agora eu digo assim, mas a vontade original de Deus não era essa. A vontade original de Deus não era essa. A vontade original de Deus era
o homem juntou, uniu o homem e a mulher para que os dois fossem uma só carne. E o que Deus uniu, as pessoas não deveriam desunir, separar. Né? Então veja, tem um texto escrito, mas Jesus diz, olha, esse mandamento escrito já foi concedido para aplacar a dureza do coração de vocês. A vontade original de Deus era outra. A vontade original de Deus era outra. Então ele não identifica simplesmente a vontade de Deus com a letra da lei. Né? Não é um fundamentalismo que Jesus proclama. Ele não lê a Bíblia dele de maneira fundamentalista. Existe uma vontade de Deus, né, que de repente não está expressa assim como está no texto escrito. Uma outra posição de Jesus é que Jesus aprofunda o significado da lei. E aí isso a gente vê lá no Sermão do Monte, Mateus 5 até 7. Está escrito, não matarás. Isso está escrito. Mas o que significa não matar? Jesus diz assim, olha, quando você fica com raiva de alguém, você já está pecando contra este mandamento. Por quê? Porque a raiva é o começo do assassinato. Né? Você não vai assassinar alguém se você não está com raiva dele. Então, já o ódio de alguém, a raiva de alguém, já é também transgressão do quarto mandamento. Então, o que Jesus quer é combater o mal, não apenas quando ele se exterioriza do assassinato, mas combater o mal lá onde ele começa, que é, né, no ódio no coração humano. Né? Ele quer ir à raiz da questão. E por isso é importante dizer que Jesus quer transformar o ser humano numa nova criatura. Né? É transformar a partir de dentro. É claro que a gente não pode transformar isso aí em legislação. Nós não podemos incriminar alguém que está com raiva de alguém. Então não dá para transformar a forma de Jesus interpretar a lei em mandamento civil. Não dá. Mas o Evangelho, a proclamação de Jesus, né, nem sempre dá para transformar em legislação civil. Agora, Jesus quer transformar, quer dar uma nova qualidade de vida para o ser humano, né, que foge aquilo que as leis humanas são capazes de programar. Então Jesus radicaliza também a lei, né, e interpreta a lei de maneira mais profunda do que era compreendida no seu tempo. E aí tem outros exemplos que a gente poderia citar. E além disso, uma outra coisa, Jesus anula a vigência, ele anula a vigência de certos mandamentos do Antigo Testamento. Por exemplo, as leis de pureza e impureza, isso está escrito, está lá, no Levítico. As leis de pureza e impureza. Essas leis, Jesus diz, olha, elas não valem mais. Por quê? Porque não é aquilo que entra no ser humano a partir de fora que o torna impuro. A impureza nasce de dentro do ser humano. Né? Então não faz mais sentido aquelas leis de pureza, não pode mais tocar nisso, não pode mais tocar naquilo, porque a gente fica ritualmente impuro. Isso não vale mais. Né? A gente deve prestar atenção para aquilo que nasce, a impureza, o mal, nasce dentro do ser humano. Então, quando se fala em impureza, nesse sentido, ele está falando, na verdade, da dimensão ética do ser humano. Né? Não é o contato com coisas exteriores que vai tornar o ser humano impuro e, portanto, afastado de Deus. Né? Então, toda essa legislação de pureza e impureza, essa Jesus coloca de lado. Né? Isso não vale, no reino de Deus, isso aí não vale mais. Vamos dar atenção para aquilo que acontece dentro do ser humano, porque ali é que nascem, né, os maus desejos, a vontade de roubar, de assassinar, de adulterar e coisa mais. Ali é que a coisa deve ser transformada.